Pessoas famintas estão dispostas a fazer as coisas hoje. Os outros não farão para ter as coisas amanhã. Outros não precisam ter uma vida especial. Você precisa fazer coisas especiais. Isso geralmente significa dedicar-se e amar o que faz. Ninguém vai criar o futuro que você quer para si. Temos uma única chance de vir por aqui. Temos uma única chance, uma única vida para viver. A vida é curta demais para desculpas. Quero que feche os olhos e visualize o seu sonho. Preciso que saia da sua zona de conforto. Se todos acordássemos comuns, todos começamos da mesma forma. Decidiu que não permitirá os eventos. As coisas, as pessoas. A vida define quem você se torna. É uma decisão que você precisa tomar dentro de si. Ninguém é responsável por isso. Pare de esperar para sentir-se assim. Pare de esperar para ver. O fracasso só é permanente se você optar por não se levantar. O que você faz hoje define o seu futuro. E eu pergunto, o que você vê no futuro para si? O que te trouxe aqui hoje? O que te fez levantar? Estás mais perto do que nunca. Faça-me um favor. Esses 15 minutos não valem o resto da sua vida. Não é fácil, mas vale a pena. Você acordou hoje para perseguir o seu sonho até alcançá-lo. Vai ter que sacrificar quem você era. Quando quer dormir, precisa acordar. Então, não fuja das dificuldades. Corra para isso, pois é sempre mais escuro antes do nascer do sol, segunda-feira. Terça, quarta. Quinta, sexta, dê 120%. Cada dia é um novo começo. Respire fundo. Inhale. Expire. É um novo dia, uma nova oportunidade. Então, se tiver alguns contratempos, acolha-o. Claro, nem todos os dias serão bons para você. Nem todos os dias acontecerão para você. Mas sempre acontece algo. Mas você precisa fazer acontecer pelas razões certas. Para cada dia da sua vida. Continue acreditando em si mesmo. Para cada dia da sua vida. Deve ter fé e compreensão suficientes de que depende de você, para que a diferença conte. Você precisa perceber que sua única competição é realmente você mesmo. Eles podem estar ganhando por fora, mas se você está perdendo por dentro. Como superar isso? Vou te dizer como superá-lo. Bloqueie cada pensamento negativo que entrar na sua mente, cada vez que surgir na sua mente. Então, às 5 da manhã, você se disse a noite anterior. Você acordaria hoje. E quando é hora de levantar e seu cérebro diz não. Ainda não estou pronto, só mais 5 minutos. Não, não, não. Não. Apenas mais 10 minutos, não. Não, não. Apenas mais 15 minutos. Temos que desligar e dizer que vamos nos levantar agora. Regra dos 5 segundos, como diz Mel Robbins. Tem 5 segundos para agir no impulso ou ele desaparece. Então, não vamos esperar 5 segundos. Vamos nos levantar e trabalhar duro. Vamos nos levantar e brilhar. Vamos nos levantar e escalar. Vamos nos levantar e dar tudo o que temos. Você sempre começa no caminho certo. Você começa se sentindo bem. Você está correndo, fazendo tudo o que precisa, mas fica mais difícil. As coisas começam a te empurrar para trás. A vida começa a te empurrar para trás. Pessoas começam a te empurrar para trás. Tudo ao seu redor começa a desmoronar. Não tem mais nada a dar. Então você precisa encontrar outra coisa. Você precisa acionar o botão de grind. Se for preciso, você tem que sujar as mãos. Você precisa fazer isso. O que você precisa fazer para alcançar o que deseja? Você precisa ir lá com tudo o que tem. Chegou a hora de incendiar-se e viver a vida com paixão.
e coloque-se em posição. Fazer as coisas que você quer diariamente. Levantar e trabalhar. Porque a mentalidade de grandeza sabe que a adversidade gera resiliência. E essa luta leva ao próximo nível de sucesso e à verdadeira genialidade. Acorde, 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 levante-se. Levante-se, levante-se. Dê todo o seu coração, dê todo o seu ser. Viu, eu acordei cedo, fiquei até tarde, estou no modo grind. Precisa ver o sol em si para viver em modo brilho. Você precisa entender que não é uma corrida. Maratona no modo tempo de fazer. Se você não está onde quer na vida, chegou a hora de viver em modo de redesignar, refinar. Não entende que foi colocado aqui para vencer? Não tenha medo do trabalho duro. Não tenha medo de trabalhar um pouco mais duro. Não tenha medo de suar um pouco. Tudo bem, cara. E eu garanto que você mudará a sua vida. Mude o jeito de pensar e coloque-se em posição de crescer. Não encolher, erguer e lutar. Veja, a mentalidade de grandeza é obcecada por vencer. E ele vê o resultado final desde o início. Se não consegue se levantar e ir atrás, como espera vencer se não consegue levantar e lutar? Como espera alcançar outro nível, se não consegue se levantar e ir atrás disso? Como espera para erguer a bandeira de campeão na sua vida? Chegou a hora de mudar sua percepção. Porque a realidade é que você precisa investir para colher. Você terá dias ruins. Mas continue trabalhando duro. Você vai querer desistir, mas continue lutando. Senhoras e senhores, esta é uma parte crucial da sua vida. É uma decisão que você precisa tomar dentro de si. Ninguém é responsável por isso. Quando a pressão começa a crescer, chama-se vida. Porque a vida te trará altos e baixos, montanhas e vales. E tenho certeza de que alguns de vocês aqui... A sua trajetória está cheia de altos e baixos, bons e maus dias. Acho que alguns de vocês aqui... Seu passado está repleto de dificuldades e traumas. Algumas coisas são difíceis de entender por outros. Veja, a pressão pode criar diamantes. Ou pode estourar uma tubulação. A pressão não é o problema. Ouça, para ser sincero, a sua vida, o que enfrentou em 2020 e 2021, e o que alguns de vocês viveram, os últimos anos de sua vida, não será a coisa mais difícil que você provavelmente já enfrentou. Talvez para alguns de vocês tenha sido extremamente doloroso. Talvez você tenha perdido alguém querido por causa de um trauma. Algo realmente doloroso aconteceu. Mas para a maioria de nós, 2020 e 2021 será o maior desafio de sua vida. Dificuldade. A vida é de altos e baixos. E é sobre pressão, inseguranças e desafios. O desafio para nós é: o que faremos com a pressão que enfrentamos? Deixaremos a pressão explodir o tubo? Ou entramos em desconforto? Entre na nossa história e perceba a pressão. O desafio, a situação difícil, se eu agarrar e controlar o que posso. Que é eu e minha reação e como respondo. Essa pressão pode se transformar em algo valioso, como um diamante, porque há muitas características e comportamentos e hábitos que desenvolvemos. Não é que tenhamos planejado e começamos a ter padrões de pensamento negativos. Não nos propusemos a ter hábitos negativos. Muitas vezes estamos ao redor de pessoas e, por influência, pela exposição, pela capacidade de estarmos próximos às pessoas, às vezes, simplesmente pegamos tendências. Tenho certeza que alguns de vocês têm amigos que dizem certas frases. Ou eles falam de um certo jeito. E daí você percebe que está repetindo a mesma frase. Você está meio que repetindo a mesma tendência. E talvez até sua mãe ou seu pai. Você soa exatamente como tal pessoa, né? Porque nos atualizamos e pegamos coisas um do outro. Então, para mim, o que peguei do meu pai quando criança era seu mecanismo de coping, sabe, como sempre digo. Era a falsa expressão, o falso sorriso. Era como se tudo estivesse bem na superfície. Mas quando estava sozinho e olhando no espelho, cara, estava lutando mais calado. Eu estava gritando mais calado. A verdade é que cheguei a um lugar, mesmo estando na prisão. Eu não ia esperar pelo amanhã, pelo próximo semestre ou pelo próximo ano. Sempre que me libertassem, começaria a mudar.
Agora mesmo, no meio da minha desconforto externo, eu ia tomar uma atitude e percebi que o trabalho duro funciona. Faça boas escolhas, coisas boas acontecem. Nunca há hora errada para fazer o que é certo. Trabalho duro e boas escolhas sempre criam oportunidades para seus sonhos. Seus planos, as coisas que você jogou contra a parede para serem ativadas. Estava na prisão. Minha situação externa parecia difícil. Era desconfortável, mas no momento, eu estava ativo, falando, comunicando e tomando decisões. Trabalho duro e boas escolhas criam oportunidades. No meio do seu caos. No meio da sua tempestade. Para mim, não cumpri 15 anos de prisão, pois ainda estaria preso até 2024. Na verdade, já fui liberado, ando e vivo a vida, fazendo isso desde 2013. Veja, eu fui liberado 11 anos e meio antecipados. O que aconteceu é... Encontrei coragem em meio a uma situação desconfortável. Numa tempestade que parecia sem esperança. Para ser sincero, não ter medo de enfrentar o que mais me assustava, que era eu. Porque prometo transparência e responsabilidade. Usando as pessoas ao seu redor. Então também percebemos que estamos envolvidos no jogo. Isso é chamado de ação, escolhas e fazer o nosso melhor. Faça a próxima coisa certa. E trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Portas e oportunidades sempre se abrirão no meio da sua jornada. E eu me importo com o que você tem a dizer. E me importo com suas experiências. E eu me importo com sua jornada. Não perca a capacidade de saber que você é um pensador crítico. Você tem a capacidade de processar, pensar, racionalizar. Ouvir dados e tirar conclusões. Está dentro de você. Não se acomode com menos que o real e o autêntico. Queres ir a um lugar que nunca visitaste? Você precisa fazer algo que nunca fez. Você precisa dizer algo que nunca disse. Você precisa ir a um lugar dentro de si que nunca esteve. Você não está condenado a essa vida assim. Você escolheu. Sinto que do outro lado do Covid, tentei mesmo mudar de marcha. Porque uma coisa que percebi nos últimos anos da minha vida, coisas que eu dou como garantidas, pode ser tirado de mim. E agora, a cada momento que tenho a chance, apenas para dar uma palestra, comunicar ou desafiar alguém. Talvez fazer o que desejo que as pessoas façam. Para mim fazer, nem mesmo você. Mas para mim, até mesmo fazer. E isso é viver uma vida em que acordo e olho no espelho. E estou determinado a enfrentar-me. Estou determinado a resolver conflitos internamente. Quando sou aberto e honesto com meus comportamentos e modo de agir, o que estou fazendo com o meu tempo, energia e foco. Vou compartilhar algo contigo. A coisa mais fácil que já fiz foi ganhar $1 milhão. A coisa mais difícil que já fiz. Acreditar que isso poderia acontecer comigo. Todos queremos fazer algo. Todos queremos ser alguém. Todos queremos ir a algum lugar. E essas coisas vão acontecer. Precisamos parar de nos apegar às desculpas. Você tem um destino a cumprir. Você tem um propósito para seguir. Você tem uma prova para fazer. Você tem pontos a conectar. Quartos para caminhar. Estágios para ficar de pé e mesas para sentar. Mas você precisa ter uma nova mente. Precisa sair da sua mente. Você precisa começar a reestruturar seu pensamento. Estou pronto para fazer isso pela minha família. Estou pronto para fazer isso pela minha mãe. Estou pronto para vencer pelo meu pai. Estou pronto para fazer história. E pronto para fazer algo que ninguém pensou que eu poderia. E confundimos o fato de sermos supostamente confortáveis o tempo todo. Vou te dizer algo. Confortável é sinônimo de acomodado. Nem sempre é sobre a conquista. É sobre o esforço. Eu opto por não ser um homem comum. É meu direito ser incomum se puder. Busco oportunidades, não segurança. Quero correr o risco calculado de sonhar e construir. A fracassar ou a triunfar, recuso-me a viver de mão em boca. Prefiro os desafios da vida à existência garantida. A emoção do cumprimento acalma a estagnada da utopia. Nunca me curvará a nenhum mestre, nem se dobrará a nenhuma ameaça. É meu legado manter-me ereto, orgulhoso e temeroso de enfrentar o mundo com coragem e dizer: fiz isso.
alguém duvida de você, me preocupa. Porque quando você duvida de si, você não consegue fazer nada. Quando você duvida de si, tudo o que atrapalha te faz recuar. Quando duvidamos, tudo de repente parece mais difícil. Mas de todos os que duvidam, não duvide de si, acredite em você. Você precisa acreditar em suas habilidades. Você precisa acreditar que pode vencer. Temos uma única chance de passar por aqui. Temos uma única chance, uma única vida para viver. A vida é curta demais para desculpas. Vim conversar com os mudadores de jogo e agentes de mudança. Quem está disposto a enfrentar qualquer parte de você. Isso não está falando do seu loucamente, futuro selvagem e incrível. Quando alguém se apaixona pelo que foi chamado a ser. O que foram chamados a cumprir, o que foram destinados a fazer. Não há dia de folga, estou te dizendo. Não espere mais um momento, não espere mais um dia, não espere mais um minuto. É solitário, é desafiador. Requer disciplina e perseverança. É uma mentalidade. Não termina até eu vencer. Pessoas que fazem desculpas não estão conectadas ao destino. Eles não têm um objetivo final. Eles não têm um objetivo. Você permitiu ser um elo fraco. Cobrado pela manta de desculpas. Mas me pergunto se tem alguém aqui com um sonho. Estou pronto, vamos. Vamos, estou pronto. Vamos, deixe-me ouvir. Estou pronto, mais uma vez, estou pronto. Veja isso como seu alerta. O que a maioria não percebe é que a dor é inevitável. E é inevitável, não há caminho na vida sem dor. O que quer que esteja perseguindo, quem quer que você tenha sido destinado a ser, não pode tê-lo, não se tornará sem dor. Você enfrentará desafios, dificuldades e gigantes independentemente. Se você é solteiro ou casado, se você é uma mãe em casa, seja um pai em casa, se for empreendedor, se você trabalha das 9 às 5, se você é educador ou atleta, se você é músico ou cantor, um produtor, não importa quem você é. O que você faz, a dor é inevitável. Se vou sofrer assim, se vou sangrar assim, se vou chorar assim, deixe-me chorar, estou na melhor fase da minha vida. Deixe-me chorar, estou condicionado a enfrentar a guerra íngreme. Deixe-me chorar, estou construindo meu relacionamento. Estou construindo o meu negócio, o meu legado. Deixe-me chorar, pois dói, mas há uma recompensa no fim da minha dor. Deixe-me chorar por ter passado no teste. Porque dei tudo o que eu tinha. Escolha o seu coração, tudo na vida tem dificuldades. Decida-se. Em algum momento você encontrará dor. No momento em que se familiariza com a dor, você se familiariza com a dificuldade. Você percebe que não importa o que faça, não importa o quanto você estude, não importa o quanto planeje, não conseguirá evitar uma dose de dor. Não me importa o que seja, perder peso. Não importa o que seja, um novo paradigma alimentar, um novo paradigma de relacionamento, novos pensamentos, novos comportamentos. Não importa o que você busca. O que você busca ser. Se você não for à academia, vai doer se você for ao ginásio. Vai doer, seus músculos vão esticar. Mas do outro lado da dor, existe uma recompensa, não há arrependimento. Não se arrependerá de cuidar do seu corpo, do outro lado das decisões saudáveis. Há uma recompensa. É o prêmio da disciplina. É o prêmio da longevidade. É o prêmio da influência. É a recompensa do poder. Quer resultados? Quer uma recompensa ou arrependimentos? A escolha é sua. Tudo é difícil, escolha o seu coração. A dor é inevitável e inescapável. Escolha a sua dor.
Todos têm um plano até que a vida os derrube. Porque não estávamos preparados para a dor. E quando a dor chegou, não a processamos. Processar a dor é uma habilidade a ser adquirida. É uma espécie de moeda se quiser o futuro, se quer o próximo nível, se quer amanhã. Se quiser manifestar, se quiser isso. Não me importa o que seja. E você precisará se familiarizar com a dor da disciplina, a dor do crescimento, a dor do aprendizado, a dor do doar. O sofrimento do perdão dói. Escolha o seu sofrimento, escolha o seu coração. Porque em algum momento da vida, em algum canto, você vai virar. Você vai encontrar dor. E você precisa lidar bem com essa dor. Ouça-me, a dor é inevitável. É difícil deixar o passado ir. É difícil doar parte do seu tempo às vezes. Seu talento e seu tesouro. É difícil equilibrar trabalho e vida pessoal. É difícil adquirir novas habilidades. É difícil permanecer estático. É difícil ser um mero trabalhador. É difícil ser preguiçoso. É difícil aprender a gerenciar e cultivar relacionamentos. É difícil aprender com suas experiências. É difícil transformar sua bagunça em mensagem. Tudo é difícil. É difícil aguentar. É difícil soltar. Mas há uma recompensa no fim de muitas dessas dificuldades. Escolha recompensa ou arrependimento. Há sempre recompensa e arrependimento. Cada decisão que você toma tem consequências. Esperança. Aguente, a dor acaba. A dor tem vencimento. E quando a dor acabar, outra surgirá. Mas você será forte, pois suportou a dor atual. Bem, todos querem ressurreição. Mas ninguém quer o sofrimento de morrer para si mesmo. A dor que dói e a dor que transforma. Hoje, só quero que você escolha o seu coração. Levante e trabalhe duro. Você não pode ficar deitado às 12. Cada dia espere pela grandeza. Não funciona assim. Sai dessa vida exatamente o que você colocou nela. Controle-se, apague, controle. Altere seu pensamento e exclua a negatividade, ponto final. Trata-se de manifestação, o que foi destinado a ser. Acorde, sempre há outro nível. A vida não é responsável pela forma como cuida de sua mente. A vida não é responsável pela sua atitude positiva. Você não está morto, ainda tem vida. Seu coração ainda bate. E a jornada deve continuar. Pare de se afogar e aprenda a nadar. Não culpe a vida por você ter caído. Não culpe a vida porque o relacionamento não deu certo. Não culpe a vida por esse emprego não ter dado certo. Não é a vida que te impede. Apenas precisa ser um pouco mais forte do que suas circunstâncias. Não se preocupe com o que não pode controlar. De que você é feito? Qual é o seu DNA? Qual é sua mentalidade? Quais são suas habilidades? Vamos, comece a escrever a visão. Quais são seus objetivos? Quais são seus objetivos financeiros? Quais são seus objetivos em relação às relações? Quais são seus objetivos espirituais? Vamos, comece a pensar nessas coisas. Ainda estás vivo por um motivo. Alguém morreu hoje, mas você ainda está aqui, ouvindo. Neste exato momento, você tem uma oportunidade. Aproveite a oportunidade. Ao agir assim, quando você tem essa dedicação, quando demonstrar essa paixão, colocará esse tipo de esforço, você não pode deixar de vencer. Porque limites só existem na mente. Você enfrentará muitos desafios. Muitas coisas virão em sua direção. Haverá momentos em que quiser desistir. Mas você não tem permissão para isso. Você deve continuar a boa luta. De que adianta sua grandeza se você não a defende?
Como manter-se fiel a si mesmo por dentro? Se deixar tudo o resto te dizer que não é digno. Tens duas opções: desistir ou levantar. Este é o seu dia. Levante-se e supere o ontem. De que você é feito? Qual é o seu DNA? Qual é a sua mentalidade? Quais são as habilidades? Vamos, comece a escrever a visão. Preciso que você se levante e trabalhe duro. Você não está ouvindo o que eu digo. Eu disse, tudo começa com sua mentalidade. Veja a verdadeira definição de mindset. A força motriz na busca pelo sucesso e realização. Uma mentalidade que combina disciplina. Força, confiança e ambição formam uma mentalidade poderosa. Seja fiel. Seja produtivo. Abandone o pensamento destrutivo. Deixe o mundo saber que você importa. Acredite em cada passo que dá. Sei que você tem dúvidas e incertezas. E você odeia a imagem que vê no espelho. E você odeia a aparência do seu dinheiro e das suas relações. Pessoas a quem você deu tudo continuam te abandonando. Sei que você se sente preso em reversa. Sei que você se sente mal remunerado. E subestimado e ignorado. Mas ouça, este é o dia em que tudo muda. Levante-se, erga-se e lute. Levante-se e persista. Isso vai te separar do rebanho. Você não tem medo de se sentir desconfortável. Levante-se, trabalhe duro e acorde com o espírito renovado. Acorde com uma nova paixão. Apenas precisa ser 1% melhor do que ontem. Se você puder ser 1% melhor que ontem, está progredindo. Eu te disse que acordo às 3 da manhã. Todas as manhãs às 3. Às 3 da manhã, há dias em que acordo. Acabei de acordar e eram 2h45. Olhei para o relógio e disse, olhe, entre você e eu, temos um acordo, são 3 horas. Agora são 2h45. Ouça-me com atenção. Tecnicamente, tenho 15 minutos. Tecnicamente, tenho mais 15 minutos. Nunca disse ao mundo que acordo às 2h45. Eu digo que é às 3, mas quando olhei para o relógio marcava 2h45 e o eu médio disse, Apenas puxe as cobertas de volta. Tá bom, tem 15 minutos. O fenômeno eu disse, ET. Se voltar a dormir por esses 15 minutos, não há garantia de que você vai acordar às 3. Se voltar a dormir agora, você pode acordar e ser 4 horas. Você pode acordar e ser 5. Você pode acordar e ser 6 horas. Tudo o que você tem são esses 15 minutos preciosos. Que você vai adiar o seu sonho. Que você vai adiar seu objetivo. Tudo o que sempre quiseste, filho. Você está aí, o que é? O que é essa única coisa que você está dizendo? Vou concluir essa coisa. Vou transformar meus sonhos em realidade. Preciso que me faça um grande favor. Preciso que você não só queira ser uma besta quando sair daqui. Grande favor, e te pede uma coisa quando você sair daqui. Preciso que entre em modo besta e fique nele. Você tem uma vida para viver. Chegou a hora de agir. Estás cansado de só pensar nisso? Você se preocupa mais com o risco do que com a recompensa. Você se preocupa mais com a dor do processo do que com a glória. Do outro lado, você está ouvindo as pessoas erradas. Você está ouvindo as vozes erradas. Você está inscrito em programas de pensamento errados. E você para de esperar para sentir-se assim. Pare de esperar que as condições sejam perfeitas. Eles nunca serão perfeitos. Você nem sempre se sentirá assim. Você nem sempre vai vê-lo. Você nem sempre terá um recurso. Você nem sempre terá uma mãozinha. A questão é, o quão desesperadamente você quer isso? Quão desesperado você é por isso? Está disposto a sacrificar? Está disposto a abrir mão de algumas coisas? Está disposto a se dedicar ao trabalho? Está pronto para ser consistente? Está cansado dessa versão de si mesmo?
O prêmio é para o mais trabalhador da sala, individualmente. Preciso que você organize seu horário. Preciso que você levante sua vida. Preciso que suas palavras melhorem. Preciso que você eleve o seu coração. Preciso que você aumente sua ação. Preciso que você chegue a um lugar. Tudo o que você faz é fenomenal. Para que a vida que deseja viver, você realmente pode viver essa vida. Não está se dedicando a 120%. Você não está totalmente envolvido. Vou te contar algo. Chegar a esse ponto. Quando você faz exatamente o que diz que vai fazer. Chegará ao próximo nível, certo? Então vamos começar. Vamos começar. Pare de esperar para sentir no final do dia. Pode ouvir 1 milhão de discursos motivacionais. De não ser direcionado, intencional, assertivo e consistente. Você tem tudo o que precisa para começar. Pare de esperar que a vida mude o clima. Pare de esperar por condições perfeitas. Pare de esperar por uma mão amiga. Pare de esperar que todos acreditem em você e te aplaudam. E afirmar você. Seus sonhos são fenomenais. Nos seus sonhos, sua conta bancária é fenomenal. A vida que você tem para si é fenomenal. As coisas que você faz, o modo como vive, o que você tem é fenomenal. Mas você, como indivíduo, é apenas médio. E o que desafio você a fazer é ir do comum ao bom. De bom para ótimo e de ótimo para fenomenal. Chega de ficar aqui. Vou embora e tenho coisas para fazer. Tenho tarefas para concluir. Tenho um destino a cumprir. Estou doente e cansado. Não vou mais tolerar este lugar de miséria e dor. Todos têm um sonho. Todos têm um objetivo. Todos querem algo na vida. Mas muitos de vocês nesta sala agora, seu modo bestial está inativo. Seu modo bestial não está ligado. E quando você sair deste lugar, vou te dizer, sua vida vai mudar completamente. Se você aprender a acionar e manter esse interruptor ligado. Todos têm propósito, certo? Todos têm um sonho, todos têm algo a conquistar ou alcançar ou se tornar. Mas somos geneticamente programados a amar a conveniência. E a verdade é que é tão conveniente inventar desculpas. Quero te dar algumas dicas para te ajudar. Para parar de inventar desculpas para ajudar você. Para parar de se atrair habitualmente ao lugar chamado conveniência. Número 1. Pare de se comparar com os outros. Regra número 1. Mate o jogo de comparação. Vamos lá. Eu não faço como eles. E eu não falo como eles. E eu não sou tão alto nem tão forte como eles. E eu não tenho o dinheiro que eles têm. Não tenho os recursos que eles têm. Eu não sei. A razão pela qual eu não pude é porque eu não tive o apoio dos meus pais e não consegui uma bolsa integral para a faculdade com bolsa integral. Porque o meu treinador não criou o vídeo de destaque para a bolsa de estudos esportivos. A razão é que somos programados para culpar os outros. Quando olhará no espelho, e pare de se comparar com os outros. Comparamos a nós mesmos com a aparência das pessoas. Comparamos nossas histórias às deles e nossa relação com a deles todos os dias. As desculpas que damos são como uma manta quente cobrindo-nos. Cobrindo o problema subjacente do medo. A personalidade do medo. A verdade é que você não fez isso por causa do medo. É por medo. Talvez se você ouvisse isso algumas vezes. Talvez você pare de inventar tantas desculpas, porque a desculpa é apenas um cosmético. É maquiagem, é uma manta, é uma conveniência à qual nos agarramos habitualmente, porque nos faz sentir melhor. Mas o problema real, o câncer subjacente, a inflamação é medo. Temos medo. Seja comprometido em ser um campeão. Seja comprometido em ser um guerreiro. Mantenha seus olhos fixos no prêmio. Isso é para o que você trabalha. Mantenha-se com fome.
Confie em si mesmo. Acredite em si mesmo. Siga correndo aquela milha. Ao correr aquela bola, corra mais uma milha. Quando sentir-se cansado, leve-o para a segunda e terceira marchas. Quando sentir que a sua pegada está enfraquecendo, encontre outra coisa para fortalecer o aperto novamente. Não desista de você, não desista dessa oportunidade. Não desista do seu sucesso. Não desista de ser o melhor que você pode ser. Por que você está aqui? Dê uma boa olhada no que está à sua frente. Olhe ao seu redor. Perceba que no final de tudo, você deve entender que se cair, certifique-se de ser o último homem ou mulher em pé. Firme e forte. Está firme e preparado para o que vier. Quando alguém está apaixonado por quem eles foram chamados para serem o que foram chamados, cumprir o que foram destinados a fazer, sem dia de folga, sem luzes. Não sou um interruptor de luz. Não posso ser desligado. Nunca me desligo. Todos os dias dou tudo o que tenho. É assim que grande é o meu sonho. Então, não há desculpas, não há dor. Não há dilema, não há obstáculos. Não há distração que me desvie. Não sou um interruptor de luz. Não posso ser desligado. Quero isso todos os dias. Deixe o mundo ver algo inédito em você. Deixe-os presenciar algo especial. Algo único. Ainda não acabou. Siga em frente, lute. Continue empurrando, continue respirando. Compreenda, este é o momento e é seu. Ganhe o seu lugar, conquiste a vitória. E quando cruzar a linha de chegada, olhe para os céus com as mãos erguidas e respire fundo. Porque você conseguiu. Se é importante para você, encontrará um caminho. Você não precisará procurar um recurso. Você se tornará criativo. Nem sempre é sobre a conquista, é sobre o esforço. Tá bom, então observe. Três coisas funcionam. O que quero dizer com trabalhe no seu trabalho? Primeiro, estude seu trabalho. Está me ouvindo? Você vai trabalhar todos os dias. E você não melhora nisso. Porque você não está estudando. Literalmente, você precisa estudar o seu próprio trabalho. Não sei se joga futebol ou basquete se fosse professor. Se você fosse professor, pegue uma câmera e coloque na sala. Não deixe o diretor analisar seu trabalho. Pare de deixar o assistente principal. Deixe de permitir que os administradores analisem seu trabalho. Deve ser o seu próprio treinador de desempenho. Você deveria analisar o que faz, como faz. Quando você faz algo, por que o faz? Estude seu trabalho. Número 2. Estamos levando a um outro nível. Seu trabalho, certo? Estou falando de examinar, medir. Então, o que quero que você faça é dia após dia, semana após semana, ano a ano. Quero que critique o seu trabalho. Eu sou o meu maior crítico. Não confio nos comentários do YouTube. Não confio no feedback alheio. Estou tentando não apenas olhar para o meu trabalho constantemente. Está ouvindo o que estou dizendo? Não apenas estudo, mas também critico. Estou tentando avaliar. Estou tentando medir. Como chegar a outro nível. Não é possível medir. Primeiro precisa saber onde está para saber para onde vai. Preciso que você critique o seu trabalho. Preciso que reflita sobre o seu trabalho. Preciso que você se distancie do seu próprio trabalho às vezes. Apenas afaste-se do trabalho e reflita nele. Apenas pense nisso, certo? Pense em como você faz o que faz. Pense em todos os movimentos. Só dê um passo atrás mesmo. Retire-se e pense um pouco, tudo bem? Preciso que você refaça seu trabalho. Quero que você estude e critique o trabalho. Quero que reflita sobre o seu trabalho. E eu te digo, se você puder fazer isso, você não vai a um nível totalmente novo. Então pare de apenas ir ao trabalho. Pare de apenas fazer o que te mandam. Pare de apenas ir para o trabalho. Quero que você trabalhe no seu trabalho todos os dias. Cada semana, cada mês. Cada ano. Seja melhor no que faz. Pare de buscar promoção. Pare de procurar uma reação. Se você não vai melhorar seu desempenho, nada ao seu redor vai te ajudar a crescer. Quão mal você quer isso? Quão mal você quer?
Quer isso tanto quanto quer respirar, porque ouço o que você diz. Eu não tenho mais espaço para crescer, ET. Não posso levar isso ao ET. Eu fiz tudo, você ainda está vivo. Se você ainda está vivo, não fez tudo o que poderia. Há espaço para crescer. Entendo que preciso melhorar, que tudo o que faço deve melhorar a cada dia. Toda semana, todo mês. Cada ano deve ser melhor, e para alguns de vocês. Vai trabalhar? Não sei se é basquete, se é futebol, se é vendas. Sua educação, não sei o que você está fazendo. Mas se você ensina e você é o mesmo professor este ano que era no ano passado, isso é um problema. Preciso melhorar o desempenho. Porque quando você melhora seu desempenho, tudo mais aumenta. Então aqui está o problema. Isso é para os fracos e os indecisos, entendeu? Então, mamãe, se precisarem cortar, diga para cortar quando você quer ter sucesso. Não assiste mais. Mas mãe, não há meio termo, mãe. Ou você está aqui, ou está lá. Não há meio termo. Então, o que estou dizendo é que você não pode calcular o custo quando você quer algo com muita força. Não pode calcular o custo, pois se o fizer, você vê o quanto custa, pode desistir. Você pode desistir. Então, você precisa ir sabendo que eu não conto o custo. Eu faço quantos push-ups e sit-ups forem necessários. Tanto repetição quanto necessário. Estudo tanto tempo eu pago o preço que for. Por quê? Porque se começar a contar o custo, posso desistir. Pode desistir. Ser que eu desista, não conte o custo. Este é, eu ouço-me. Você não conta quantas respirações dá. Você não conta. Neste caso, não conte o custo. Vou citar 2 nomes, LeBron James e Dirk, certo? Dirk ganhou um campeonato. Dirk ganhou seu campeonato e ouça-me bem. Dirk ganhou o troféu. Veja Dirk no clube com o troféu. E se olharmos para o campeonato de 1 ano depois, o que vemos? Absolutamente nada. Se você analisar suas assistências, se olhar para seus rebotes, se você olhar para o seu score, se você olhar tudo 1 ano depois, ele realmente desceu depois de ganhar um campeonato. Ele está literalmente caindo. Ao observar LeBron James, LeBron ganhou um título, mas se analisar LeBron, tudo subiu, tudo. Seus assistências subiram sim, seu score subiu, sua defesa também. A porcentagem de arremessos do meu amigo melhorou. Tudo sobe se quiser mais dinheiro. Se quer promoção, se quer legado. Você precisa aumentar. Não pode ficar onde está e pensar nas coisas ao redor. Você vai crescer se continuar fazendo o que sempre fez. Bom ou ruim, você continuará recebendo o que sempre recebeu. Apenas faça o que precisa ser feito nessa. E então, quando tudo acabou, você olha para trás e vê as feitos. Você não conta, apenas olha para trás e vê que conseguiu. Então, se você me fornecer um aumento de desempenho, aumente o desempenho. Vai aumentar o seu salário. Melhorar o desempenho aumenta a sua resposta. Ninguém vai te dar mais responsabilidade se não consegue lidar com a responsabilidade que tem. O futuro é caro. Eu não sei o que você quer fazer, mas todos têm algo que querem fazer. Todos têm algo que querem ser. Todos têm um lugar onde acreditam ter sido destinados a ir. E muitas vezes, não atingimos esses objetivos porque não consideramos o custo. Quero compartilhar algo contigo. Coisas que você precisa começar a sacrificar agora mesmo. O seu tempo. Você precisa se acostumar a sacrificar seu tempo, se você vai alcançá-lo. Se você vai se tornar. Se você vai a algum lugar, você vai aprender a sacrificar seu tempo. Não pode ter o futuro. E você não sabe acordar às 3 da manhã, 4, 5 da manhã. Não pode ter o futuro. Não conseguirá manifestar se estiver dormindo. Quando o mundo dorme. Então, precisa aprender a acordar quando todos dormem. Você tem apenas 24 horas por dia. Você precisa aprender a administrar o tempo que tem. Isso significa que você não pode assistir sua série favorita todos os dias. Isso significa que você não pode estar nas redes sociais todos os dias. Isso significa que não pode fazer o que quiser o dia todo. E pensar que vai manifestar e se tornar essa pessoa. E alcançar esse feito não vai acontecer. Número 2. Você precisa renunciar ao conforto. Saia da sua zona de conforto. Se você quer ter sucesso, se você vai alcançar, se vai se tornar, precisa sair da sua zona de conforto. Alguns de vocês têm metas financeiras, você tem metas relacionais, você tem metas de saúde, mas está confortável. Você se sente confortável em um relacionamento tóxico atual. Você se sente confortável com o excesso de peso. Mas me pergunto se há alguém me ouvindo. Está simplesmente cansado de ser confortável.
Versões passadas de você, número 3. A irritação, a angústia. E uma dor que todos carregamos ao entrar em uma nova estação. A antiga versão de nós mesmos. Cada estação pede uma nova versão de você. Outra versão de disciplina, foco e intenção. Você precisa sacrificar o velho você. Sei que você comemora pequenas vitórias. E o que você alcançou há 5 anos. 2 anos atrás, o que você fez no ensino médio. Preciso que você encontre um espelho. Preciso que você diga adeus à versão antiga de si mesmo. Nos próximos 3 a 6 meses, você vai se orgulhar. O próximo a ser eliminado é o medo, o orgulho e o ego. Para muitos, o medo se disfarça como racional e prático. E o medo se disfarça como um agente de planejamento. Estou apenas planejando o processo e vou aguardar. Estou apenas me guiando por tudo. E processando tudo, o medo se esconde. O medo se disfarça como um processo, e estou falando com você. Preciso que você encontre um espelho. Preciso que você amarre o espírito do medo. Preciso que você se diga, eu não tenho medo. Se me perguntasse o que temo, não temo começar. Temo não começar e desperdiçar meu potencial. Tenho medo de não manifestar e me tornar a versão de mim mesmo. Eu estava destinado a ser. Então, o próximo passo é sacrificar esse vício. Agora ouça, se você está tentando emagrecer, não sei qual é o seu conselho. Seu vício pode ser sorvete, chips, cupcakes. Se quiser estar financeiramente em forma, coma menos biscoitos. Seu vício pode ser gastar em roupas. E entretenimento, comida e recreação. Às vezes terá que se render a esse mês, aquele trimestre daquele ano. Demora uma vida inteira de disciplina. Pode você renunciar ao que possuiu? Você consegue se render ao que o domina? Alguns de vocês são possuídos pelas redes sociais. Já não são servos. É um mestre. A mídia social é um belo servo. Mas é um terrível mestre. Você consegue renunciar às redes sociais? Você pode ceder o seu tempo? Você consegue se render? Você consegue entregar sua mente? Você consegue renunciar à sua vontade? Pode parar de escolher o que te mata. Se você vai alcançar, se você quer manifestar, se você vai fazer isso, então você precisará de resistência. Vamos, acredite. Vamos. Você precisa começar a falar sobre essa resistência na sua vida. Acredite, acredite. Se você quer ser extraordinário, e você não pode fazer sacrifícios comuns. Há níveis de sacrifício. Há sacrifícios que todos fazem. Sacrifícios em cada cena da nossa vida. E então, há sacrifícios extraordinários. Não pode ter o futuro se não consegue renunciar a algo que não lhe serve mais. Você não pode manifestar, não pode se tornar a próxima versão de si mesmo, não pode ter uma vida de melhor qualidade sem sacrificar. Há coisas que você ama demais. Há pessoas que você manteve em sua vida. Eles são tóxicos, não trazem valor. Eles já não servem à sua visão. Chegou a hora da próxima versão de você. Acorde. Esta versão de você não vai te levar na próxima temporada. Vai ter que sacrificar quem você era. Seja intencional sobre trazer transformação positiva à sua vida. Seu eu futuro, seu eu futuro, seu eu futuro agradecerá. Imagine como seria sua vida se você decidiu não ficar preso. Imagine como seria sua vida se você decidiu não desistir. Preciso da versão atual de você. Investir em seus sonhos, pois se você se empenhar agora, você, meu amigo, brilhará mais tarde. Não será fácil. Não vou mentir para você. Haverá muitas noites longas. Haverá muitos dias em que você quer desistir. Haverá muitos dias em que você tropeça, escorregar e cair.
E você precisa reunir energia para se levantar. Mas nunca pode aceitar perder. Você conhece a mentalidade, conhece o mantra. Você nunca perde. Apenas aprende. E eu prometo, tudo o que você está trabalhando duro hoje vai render. E precisamos aprender a executar o dia. Dá-nos este dia. Precisamos aprender a executar o dia que conquistamos. O que você pode fazer hoje para se aproximar da realização desse futuro? Para se aproximar da manifestação do futuro? Daqui a alguns anos viverá a vida que imaginou? Ou você ficará frustrado ou desapontado por ter estabelecido metas, mas você não os levou a sério? Não negocie consigo mesmo ao cumprir os compromissos que assumiu. Seu eu futuro precisa que você tenha coragem para continuar ao enfrentar um desafio intimidador. E às vezes, estenda a mão e espere estar em um círculo. Ou alguém estenderá a mão e te ajudará a levantar. Porque nem sempre consegue fazê-lo sozinho. Às vezes é preciso fazer a pergunta certa. Às vezes, você precisa voar com os águias certos. E eles podem te ajudar, até você se colocar na mentalidade correta. E então precisamos ser gentis não apenas com os outros durante o processo. Mas precisamos ser gentis conosco mesmos. O problema de muitos é que não são gentis consigo mesmos. Seja gentil consigo mesmo. Pode ser assertivo. Você pode ser direto, pode ser firme. Mas você pode ter um pouco de empatia e bondade. Não apenas em relação aos outros, mas também em relação a si mesmo. Porque a verdade é que você nem sempre vai se sentir. Ainda assim, devemos fazer o que fomos criados para fazer. Precisamos nos condicionar para o desafio com gratidão. Vamos precisar disso com paciência. O futuro demora a se manifestar. O futuro leva tempo. Vai precisar adquirir um conjunto de habilidades diferente. Uma mentalidade de trabalho diferente. Vai exigir que você se torne uma versão diferente de si mesmo. Lembre-se do porquê de fazer o que está fazendo. Pode ser difícil e incômodo. Pode parecer impossível. É difícil, mas eu sou determinado. Você supera a dor e se levanta a cada vez. Preciso que você acredite no fundo do seu coração. Você não pode ser quebrado, é uma força indestrutível. E tudo o que você está fazendo agora, eventualmente pagará no longo prazo. Você precisa acreditar, precisa saber. Basta olhar ao redor. As pessoas que você vê brilhando. Eles brilham apenas por conta de um trabalho constante e implacável. Suas decisões diárias, seus hábitos, a sua programação, a forma como você pensa, a maneira como você fala, como anda, o sangue, lágrimas de suor. Sacrifique pessoas que precisa deixar ir, durma. Que você precisa perder vários empregos. Que você precisa trabalhar e estudar por horas seguidas, atingindo seu trabalho todos os dias. Não é fácil, mas vale a pena. Haverá noites em que você chorará até dormir. Haverá momentos em que você quer desistir. Se persistir, seu eu futuro agradecerá. Se pudesse ouvir seu futuro self falando com você agora, o futuro você diria obrigado por não desistir. Acredito no futuro. Transforme seus haters em motivadores. E nunca deixe a opinião alheia. Siga em frente, mesmo quando você quiser desistir. Compreenda as lutas que enfrenta. Estão te ajudando a alcançar o teu destino. A adversidade e as dificuldades que você enfrenta. Corra pelas montanhas a serem escaladas. Está te levando à grandeza. Então, eu te digo, não fuja da adversidade.
Não fuja do problema. Se não enfrentar, pode se tornar. Isso vai te fortalecer. Isso vai te tornar melhor. Porque superas o gosto amargo do agora, para alcançar o doce sabor do futuro. Você se adapta às diversas personalidades de seus professores. E professores, aproveite os super legais. Mas fique mentalmente preparado para os estressantes. Bênçãos parecem te encontrar, porque o universo conspira. Assegurar que tudo se encaixe. Porque você tem tanto coração, paixão e desejo. O seu fogo continua a arder, mas às vezes começa a apagar. Mas lembra que deve ao seu eu futuro. E esse gás transforma o Fizzle em um Sísifo. Quer deixar um legado. E contribuir para o bem maior. Agora, é disciplina e sacrifício desconfortáveis. Porque sacar no futuro significa pagar o preço hoje. Então, quando seus amigos perguntarem, você pode ir. Seu coração quer dizer sim, mas a sua vontade diz não. Porque o Sr. Jones, Química Térmica 3-202, não é brincadeira. Então você precisa estar focado e alerta. Porque ele é só negócios e não dá margem para erros. Então, se perder alguma tarefa ou falhar em algum teste, tens pouca esperança de passar na aula dele. Mas você passará essa aula e passará com louvor. Porque você, meu amigo, você é um acadêmico batalhador e por isso dedica o tempo, o esforço e fazer as perguntas certas, assegurar que todas as suas bases estejam cobertas. Os abutres odiarão. Você tentou lhes dar visão, mas eles nunca usaram as lentes certas. E assim a visão ficou turva e o túmulo refletiu isso. E agora eles querem te desmerecer, mas o seu escudo o desviou. Diga a eles que aqui estamos ganhando. Por favor, elimine o 5 negativo. Chegou a hora de afastá-lo do seu círculo e encontre uma tribo positiva. Porque a miséria ama a companhia. Mas essa miséria não pode ter sua companhia, porque todos no seu time trabalham em conjunto. Voltar e ganhar o campeonato. Deve a si mesmo do futuro ganhar dinheiro. Entra e sai da sala de aula. Porque o tempo não para ninguém. E se você triunfa ou fracassa, passará em breve. Caminhe com caráter e integridade. Então, o seu reflexo no espelho é quem você quer ver. Seu eu futuro confia no seu eu atual para definir o tom. E assegure-se de que o seu futuro não seja apenas brilhante, mas poderoso e forte contra a mediocridade. Seu futuro depende do seu presente. Nunca tome atalhos e nunca falte de integridade, porque chegará o dia em que você caminhará com caráter e tenha clareza. Grandeza é seu destino. Mas às vezes, é preciso reiniciar seu computador mental, porque cada passo de hoje impactará diretamente o seu futuro. Hoje é um ótimo dia para vencer.
Se esse vídeo te motivou de alguma forma, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é o lugar para quem quer crescer, evoluir e nunca desistir. Vamos juntos nessa jornada rumo ao sucesso. Até o próximo vídeo.